O tema desta mensagem é, portanto, revestindo-nos de Cristo. A palavra revestir é colocar uma capa por cima, um sobretudo, que encobre todas as outras coisas e ficamos protegidos. Então, revestindo-nos de Cristo. Revestir-se de Cristo significa viver pelo Espírito Santo a vida que Jesus viveria neste mundo. Que simples e profundo, Revestir-se de Jesus é viver a vida pelo poder do Espírito Santo que Jesus viveria. Então, em primeiro lugar, vemos neste capítulo que revestindo-nos de Cristo, nós andaremos em obediência. Repita a palavra obediência. Obediência. Revestindo-nos de Cristo, nós vivemos em obediência. Olha o capítulo 13, versos 1 até o 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, os mandamentos de Deus aqui são claros, estarmos sujeitos à autoridade. Autoridades procedem de Deus. Foi Deus quem as instituiu. Se nós passarmos por cima delas, ignorando-as, não nos sujeitando a elas, nós estamos desobedecendo a Deus, que é aquele que instituiu. Eles são ministros de Deus, está escrito aqui. A palavra ministro significa servo. Quer eles saibam, quer não, quer eles creiam, quer não, eles são servos de Deus. Deus é quem instituiu. Deus pode tirar e pôr a hora que Ele quiser. Lá em Daniel nós lemos que Deus é quem estabelece reis e remove reis. Deus tem todos os recursos que Ele quiser para remover e para estabelecer. Isto deve trazer uma segurança e paz ao nosso coração. A autoridade, ela é também com um fim específico, está aqui. Para quê? Para o nosso bem. E está claro no versículo 4, que é também para castigar o que pratica o mal. Então essa é a função da autoridade. E ela pode exigir a sujeição dentro dos limites da sua função. Aí você pode perguntar assim: e quanto àquelas autoridades injustas que se opõem à vontade de Deus? Olha, este texto que nós estamos lendo de Romanos não trata desse aspecto. Então eu não devo entrar nesse aspecto porque estaria fugindo do texto. Mas há uma resposta muito clara para nós, lá em Atos, capítulo 5,
versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, no caso de autoridades que se colocam contrárias ao propósito de Deus, para o qual elas foram instituídas. Então, quanto às autoridades, nós temos absoluta e clara direção de Deus, sujeição a elas. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Mas há uma coisa aqui nesse texto que é para que nós usemos para com todas as pessoas. É o nosso segundo ponto. Revestindo-nos de Cristo, além de andar em obediência, nós andamos em amor. O amor é para com todos. O amor não é só para com os bonzinhos, os amigos, os que nos servem. Vamos ler. Capítulo 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo está tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Além de andarmos em obediência quando nos revestimos de Cristo, obediência por fé. Na carta aos Romanos, em 2 vezes que eu me lembro agora, há esse binômio, obediência por fé. Além de andarmos em obediência, andamos em amor. Deus é amor. Há 4 mandamentos citados aqui, né? Esses 4 mandamentos Paulo tira lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos, e estão relacionados com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E Paulo, na sua capacidade de falar, ele usa uma expressão aqui: e se há outro mandamento? Claro que há, ele sabe que há. E ele diz: se há outro mandamento, todos eles se resumem em um único: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama nunca vai fazer o mal para o seu próximo. Quem ama vai fazer para o próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse para si. E o que Jesus, o Mestre perfeito, sobremaneira, supremo, disse a respeito desse assunto? Uma vez alguns opositores de Jesus chegaram para ele e perguntaram: qual é o maior mandamento? Sempre naquele intuito, naquele objetivo de pegar Jesus em alguma falha. Impossível. Jesus é perfeito, santo, sábio, justo, todo-poderoso e conhecedor da intenção do coração de cada um. Aí, diante dessa resposta, Jesus falou: o maior dos mandamentos é este. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Jesus respondeu: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí ele continua a resposta, dando um segundo que eles não esperavam ouvir. E o segundo mandamento grande é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, portanto, estava simplesmente repetindo o ensino do Mestre Jesus Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como anda o nosso amor para com o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Se você quiser saber essa resposta,
Leia Lucas capítulo 15, você vai encontrar Jesus explicando quem é o nosso próximo. Muitas vezes somos surpreendidos por saber que o nosso próximo é alguém a quem nós nem gostaríamos de ajudar, de demonstrar amor, mas ele é o nosso próximo. E Jesus não somente falou de amor, ensinou sobre o amor, mas ele viveu o amor. Em João capítulo 13, versículo 1, nós lemos que Jesus amou os que eram seus e amou-os até o fim. Você já teve uma experiência, com certeza sim, porque você é humano, eu também. Somos tão falhos, limitados, né? Você já teve a experiência de gostar de uma pessoa, amar aquela pessoa, de repente aquilo apagou, acabou, não tem mais nada. E às vezes até pelo contrário, começa a surgir no seu coração um sentimento contrário. Isso somos nós. Assim somos nós, pecadores, falhos. Por isso precisamos da graça de Deus, por isso precisamos do agir do Espírito Santo, por isso precisamos nos revestir de Cristo, para amar até o fim. Quando é o fim? O fim é o fim, é sempre amar até o fim. Há uma história linda de uma mãe cujo filho se meteu em drogas, em criminalidade, foi preso, foi condenado, e essa mãe chorava dia após dia aos pés do Senhor Jesus pelo filho. E o filho, condenado à morte, foi executado. Nós não sabemos o que acontece com uma pessoa naqueles últimos momentos, então nunca vamos julgar alguém se foi salvo, se não foi salvo, porque naqueles últimos momentos muitas coisas podem acontecer. E essa mãe perseverou em servir o seu Jesus, mesmo tendo visto a morte do seu filho. Não viu o filho transformado, mas ela cria em uma coisa: o poder daquela intercessão, daquele amor que ela sempre devotou ao filho. Ela adoeceu e estava desenganada pelos médicos, sabendo a sua morte. Ela escreveu um papelzinho pedindo que na sua sepultura fosse escrita uma frase e que ela fosse sepultada ao lado de onde foi sepultado o filho. E a frase era: esse aí do lado direito é o meu filho, eu ainda o amo. Esse é o nosso Deus, Ele ainda nos ama, Ele nunca deixou de amar. Revestir-se de Cristo é viver em amor. O amor cobre multidão de pecados. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. O amor é paciente, é benigno. O amor não suspeita mal. O amor não arde em ciúmes, não é rancoroso. Temos isto na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E temos também uma outra recomendação claríssima em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Eu pergunto: o que você faz em amor? Revestir-se de Cristo é fazer em amor. Tem tanto valor a gente fazer uma coisa, por mais simples que seja, em amor, que Jesus falou que se alguém der um copo de água a uma pessoa em nome dele, não vai perder o galardão, a recompensa. Quanto valor tem você fazer tudo o que fizer em amor? Revestir-se de Cristo é andar em amor.
Temos ainda um final deste capítulo maravilhoso, os versículos 11 a 14, e aqui está o nosso terceiro ponto. Revestindo-nos de Cristo, vivemos atentos. Vamos repetir essa palavra? Atentos. Mais uma vez? Atentos. Podíamos colocar conectados, para ser mais modernos, né? Contemporâneos. Ligados. Por quê? Vamos ler os versículos 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nestes versículos, Paulo faz alusão clara à volta de Jesus, essa volta que está próxima, muito mais próxima do que nós imaginamos. Por isso, ele faz esse apelo. Já é hora de vos despertardes do sono. O que significa isso? Que sono é esse? O sono espiritual, que muitos vivem hoje, dormindo, pensando que está tudo bem, as coisas vão ficar assim, não vão piorar não, vai até melhorar, é assim mesmo, sempre foi assim, vamos descansar aqui, porque nem se fala na vinda de Cristo, está demorando, já se passaram 2000 anos mais. Irmãos, isto é sono espiritual que leva à morte. O sono é a característica daquele que não ora, que não tem nenhum desejo de orar, de gastar tempo com a palavra de Deus, de analisar as coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje, com as coisas que estão escritas neste livro atual, ter presente, oportuno, vivo, eficaz. Então, Paulo faz um apelo para estarmos alertas, discernindo os acontecimentos. Todos nós temos ouvido falar dos eventos climáticos extremos. É só ligar a televisão nos telejornais e você vai ouvir essa expressão constantemente. Os eventos climáticos extremos, as secas, as chuvas, as enchentes, o calorão, tudo isso é denominado como eventos climáticos extremos. Eu creio que nós cristãos, creio mesmo, não devemos dar esse nome a esses eventos, porque que são fatos, são fatos. Para nós eles chamam sinais evidentes da volta de Cristo. Isto são estas coisas. Então acordemos, prestemos atenção aos fatos. Não são fatos soltos, isolados, são fatos preditos pela palavra de Deus. Tudo isto está predito pela palavra de Deus. Vimos há pouco tempo atrás o lugar dos mais ricos deste mundo, o lugar dos mais famosos e badalados do mundo inteiro, pegar fogo, queimar. E vimos a blasfêmia que uma dessas pessoas disse sobre Deus há poucos dias antes desse incêndio incontrolável. Vimos na semana passada um terremoto de magnitude 7,7 em Mianmar, país pobre, país onde há uma revolução lá dentro constantemente, país que persegue e mata os cristãos. Sabe qual foi a cidade mais abalada, o epicentro desse terremoto? Uma cidade, Mandalay, que é o centro do budismo.
ali vimos a imagem de Buda destruída em pedaços no chão. Você lembra de alguma coisa no Velho Testamento? Quando a arca do Senhor foi colocada no templo de Dagon, o que aconteceu com Dagon? Ele foi derrubado. Eles colaram depois, e na segunda noite ele foi derrubado e quebrado. Quebrada a sua cabeça e as suas mãos. A história se repete. Ligue esses fatos à palavra de Deus. Jesus disse guerras e rumores de guerra. Sabe quantas guerras e rumores de guerras nós temos hoje? A mídia, os analistas, os pesquisadores, os cientistas políticos, sociólogos, eles não conseguem nem dar o número correto. Eles estão colocando entre 30 e 40 guerras hoje, no nosso mundo, em pontos diferentes. Temos entre 30 e 40 guerras, país contra país, dentro, internamente, revoluções e guerrilhas civis, pontos de guerra armada, pontos de guerra fria, entre 30 e 40 no nosso mundo hoje. E há ainda os rumores de guerra aos quais Jesus se refere, como sinais da sua vinda. Os rumores, aquelas ameaças, aquelas suposições. A Europa está tremendo de medo. Muitos lugares ali completamente falidos, dominados. A qualquer momento, algo muito grande, de proporções imensas, pode acontecer. Mas há um Deus no controle de todas as coisas, o nosso Deus. E Ele predisse todas estas coisas. Há palavras proféticas sobre todas estas coisas, sinais evidentes da volta de Jesus. Paulo escreveu: a nossa salvação, a vinda de Jesus, está mais próximo agora do que quando nós cremos. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Imagine de nós hoje, quão próxima está. Como é que está a educação nas escolas para as nossas crianças? Elas estão sendo ensinadas até a não saber se são meninas ou meninos. Como é que está a nossa juventude de hoje? Quais são os valores, quais são os modelos que eles têm para seguir? Os influencers. Outra exortação de Paulo é no versículo 4: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas. Que obras são essas? Este é o versículo 12. Que obras são essas? Obras da carne. Paulo cita aqui alguns exemplos no versículo 13: orgias, bebedices, impudicícias, ou seja, imoralidades, dissoluções, contendas, ciúmes. Essa briga, esse mal-estar, esse ciúme de um para com o outro por coisas absurdas e passageiras. Tudo o que nós vemos hoje ao nosso redor, essas obras fantásticas construídas no mundo, vai ser destruído. Quem vai levar alguma coisa para a eternidade? Quem? Ninguém. Não vai levar nada. Estas coisas que nós temos, tendo o que comer e com o que nos vestir, a Bíblia diz: estejamos satisfeitos. Tudo isso vai passar. Que o nosso coração esteja totalmente desapegado destas coisas e apegado à palavra de Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, único e suficiente Salvador. Deixemos as obras das trevas, aquelas que nós praticávamos antes da conversão a Cristo. Eram obras das trevas. A outra exortação: andemos dignamente. Verso 13. O que é andar dignamente? É andar revestido de Cristo, em obediência, em amor, em santidade. Santidade no nosso falar,
santidade no nosso pensar, santidade no nosso proceder para com o nosso próximo, santidade no nosso vestir, no nosso comprar, no uso dos recursos que Deus põe em nossas mãos. Santidade, andar dignamente, porque Jesus está voltando. Sem santificação ninguém verá a Deus. Amados, do que é que a carne gosta? Nada disponhais para a carne, ou seja, em outras palavras, não dê chance para a velha natureza. Carne aqui é a velha natureza. Não dê espaço, não dê chance para a carne, porque se a gente der, o que a carne gosta? Elogios, né? Aquelas mensagens bem suaves que afagam o ego da pessoa, né? Que passa por cima de qualquer coisa e só prega aquela vitória e aquela prosperidade e tudo vai dar certo. Lógico que há essa dimensão no Evangelho. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Romanos 8, nós estudamos há pouco tempo. Mas há a cruz. A cruz não foi tirada e nem pode ser tirada do nosso caminhar com Cristo. A carne não se converte, ela precisa ser levada à cruz todos os dias. Por que muitos têm algumas enfermidades? Por causa daquilo que nós comemos. Nós comemos o que precisamos ou gostamos de comer o que gostamos? A segunda opção, claro, né? Não vamos fugir dessa verdade. Nós queremos comer o que gostamos. Não importa se está nutrindo, se está fazendo mal. Quantas situações de enfermidade vêm por quê? Espaço para a carne. Vamos nos revestir de Jesus Cristo em todos os sentidos. Vamos nos revestir dele andando em obediência. Vamos nos revestir dele andando em amor. Vamos nos revestir dele andando em vitória, estando alertas para as coisas que estão acontecendo e para a volta iminente, próxima, verdadeira, certa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus enche o seu coração do desejo de revestir-se de Jesus Cristo. Deus o abençoe, em nome de Jesus.